Boa noite, hoje é sexta-feira, 19 de julho do ano 2024. Bem-vindo a mais uma edição do Visão de Ismael Mateus. Assim que nos acompanha a esta hora, obrigada pelo carinho da sua audiência. Já sabe, você é nosso convidado especial, sinta-se à vontade. Pode deixar a sua contribuição ou até mesmo dúvidas no nosso WhatsApp, o 948 52 18 73. Vamos analisar vários temas que dominaram a atualidade na semana e, como sempre, esta análise é feita com Ismael Mateus. Ismael, boa noite, bem-vindo. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Iracema. Está preparado, Ismael, para mais uma edição? Estou. Dito assim, fico cheio de medo. Mas porquê? Não há razões para ter medo. Não, o modo como perguntaste, está preparado, Ismael? Não, mas é para puxar pelo Ismael. Não, falamos da atualidade, acompanhamos a atualidade e a nossa ideia é sempre poder ajudar os nossos telespectadores a formarem eles próprios juízo sobre os assuntos. E, portanto, isso faz-se com tranquilidade. Sim. Assuntos que não são poucos. Sim. Mas eu gostava de destacar, eu nunca escondi que gosto de boa política. Gosto de gente que faz boa política, que sabe fazer política. E esta semana, depois das críticas da semana passada, do Alberto, Samacuva, enfim, aquele... Não é que o mais velho, Samacuva, resolveu ir à comissão política da UNITA e foi, sentou-se na primeira fila, como quem diz, estou aqui, não é? Já agora digam as coisas na minha cara. E foi um gesto muito bonito. E isso obrigou a que a UNITA mantivesse o discurso com ligeiras mudanças. Mas o que eu quero mesmo realçar é a boa política. De facto, a política, quando bem feita, é um bonito jogo, não é? E eu apreciei muito esse gesto. O resto é uma coisa para louvar, é uma coisa para acompanhar. E queria destacar sobre tudo isso. Também apreciei o facto, depois não se veio a confirmar, porque acho que o governo não disse nada, o facto da UNITA ter anunciado que apresentou as suas propostas sobre a situação social. Na verdade, o governo não confirma que a recebeu, mas também estou a ver o presidente da UNITA anunciar num comício, portanto, alguma coisa deve ter acontecido. E isso leva a que se muda um bocado, a confirmar-se essa entrega, aquela ideia da UNITA como partido do protesto. Uma das reclamações que se faz é que sempre a UNITA protesta tudo e mais alguma coisa, mas não apresenta propostas. Portanto, eu estou particularmente curioso por ver essas propostas, quais são as propostas da UNITA para a situação social e, portanto, vamos esperar. Mas o governo até agora não confirmou. Todos os contactos que eu fiz, ninguém sabe do assunto, ninguém ouviu falar de nada. Mas o presidente anunciou num comício, não é? Exatamente. Finalmente, das notas rápidas. Iniciais? Sim. A questão do acidente, não é? No BIE. Vitimou 15 pessoas. Não, já aumentou o número. Já aumentou o número. Sim, morreram nas últimas horas mais pessoas. Enfim, uma tristeza, não é? Uma tristeza. Sinistralidade rodoviária. Sim. Continua a ceifar vida de vários cidadãos. E um acidente estranho, não é? Porque há primeiro um acidente de uma moto, e depois vem um caminhão que tenta travar e ao travar acabou levando outras tantas pessoas e provocou um novo acidente. Mas enfim, são os problemas da nossa estrada. Exatamente, a lamentar as vítimas mortais. E nisso o governo do BIE portou-se muito bem, não é? Assumiu, acompanhou as famílias e está a prestar todo o apoio. E é isso que se espera de um governo. Exatamente. Vamos esperar que as pessoas também melhorem um pouquinho a condução para evitarmos estes acidentes trágicos. Posso continuar com algumas notas? Pode continuar, Ismael. Gostou das novas governadoras? Já lá vamos. Ok. Já lá vamos. Gostou? Não, ok. Vamos. Já lá vamos. Gostou dos hospitais? Do novo hospital? Do novo Hospital Geral de Cacoaco. O Presidente respondeu algumas questões que estavas a colocar na semana passada. Sobre os hospitais, os centros de saúde, as unidades primárias. Okay. Tínhamos razão, afinal. Exatamente. Não foi só isso. Não foi só isso. Foi também a questão dos quadros. A senhora dizia, não, para que construir se não há quadros? Ouviu? Acompanhei sim as declarações do Presidente da República. Até parecia estar a falar para ti, né? Até parecia estar a falar para ti. Muito bem, Ismael. Depois das notas iniciais, não sei se há mais alguma coisa a acrescentar.
sou todo teu. Vamos então aos temas que marcaram a atualidade na semana. O setor da justiça esteve em destaque. 3 casos. Começamos com as declarações da presidente, da juíza, presidente do Tribunal Constitucional, o caso Mangenas, e também tivemos o caso de tráfico de drogas. Exatamente, que a sentença foi conhecida esta semana, envolvendo o antigo diretor do gabinete do segundo comandante-geral da Polícia Nacional. Mas vamos por partes. Vamos começar pelas declarações da presidente do Tribunal Constitucional em Moçambique. Sim, e essa é a primeira nota. Acho que não havia necessidade dela falar sobre política nacional em Moçambique. Apesar de ter sido convidada, mas eu particularmente não gosto muito de ver titulares de cargos angolanos a se debruçarem sobre política nacional fora do país. Acho que é algo que não... Mas tirando isso... As declarações de Laurinda Cardoso sinalizou que as decisões do Tribunal Constitucional são de tirando o facto cumprimento delas terem sido obrigatório feitas em Moçambique, para todas as entidades eu teria públicas e preferido privadas. que ela tivesse feito em Angola, aqui para a pública, enfim, tirando isso, ela esteve muito bem. E sem entrar na briga direta com o Tribunal Supremo, disse o que devia ser dito. E o que é que deve ser dito? Primeiro, o Tribunal Constitucional não entra na discussão de direito, dos problemas, se cometeu crime, se não cometeu. O Tribunal Constitucional salvaguarda os direitos constitucionais, salvaguarda a Constituição. E desse ponto de vista, as decisões do Tribunal são para cumprir. E, portanto, não há tribunal de nível nenhum que não possa cumprir as decisões do Tribunal Constitucional. E essa é a primeira nota que ela quis dar. E é um recado direitinho para o Tribunal Supremo. Mesmo que ela tenha tido cuidado de não criar mais lenha para a fogueira, tirar mais lenha para a fogueira, deixou um recado. E esse é que é o problema, não é? Portanto, se as decisões do Tribunal Constitucional são para cumprir, o Tribunal Supremo vai ter que as cumprir. E a pergunta é, e se não cumprir, o que é que vai acontecer? O que é que acontece? É isto que eu ia perguntar, Ismael, porque, segundo a juíza, existem dezenas de decisões do Tribunal Constitucional que os demais tribunais, com realce para o Tribunal Supremo, têm dificuldades em executar. Eu acho que essa briga vai durar. Está instalada uma crise no sistema judicial, Com toda a Ismael? certeza. E não estou a ver, pelo modo como as coisas estão, o Tribunal Supremo a cumprir. E também não estou a ver o Tribunal Constitucional a deixar a coisa assim. Portanto, vamos esperar. Como é que se resolve, Ismael? Não sei. Se resolve isto? Não sei. De uma coisa, parece que temos todas a certeza. O Tribunal Constitucional não criou briga nenhuma, o Tribunal Constitucional não está errado. Isso parece claro. E, portanto, quem tem que ceder é o Tribunal Supremo. E que tem que atender às questões de inconstitucionalidade, ou seja, da Constituição, que o Tribunal Constitucional levantou. E a Constituição é a lei magna do país. Num Estado de Direito é a máxima lei. E, portanto, toda a gente tem obrigação para com a Constituição. Portanto, isso parece claro. E, portanto, vamos ver como é que... Mas eu penso que está instalada uma crise realmente. E agora toda a gente... Eu estou sentado com o meu charuto a apreciar e a ver o que é que vai acontecer. Dos próximos capítulos. Exatamente. Muito bem, Ismael. Ainda sobre a Justiça, temos o caso Mangenas. Como eu disse no início do programa, o Ministério Público pediu o arquivamento deste caso por falta de provas, Ismael. Bom, Mangenas estava... acusado de 2 crimes. Um que já vinha antes, que era ligado a uma rede de combustível, uma rede ilegal de combustível, era esse o crime, e outro que é então difamação, calúnia. E, portanto, esse processo de pedido de arquivamento vai para o caso do combustível, que é um processo antigo e que o tinha levado a fugir. Ele, quando foi preso a primeira vez, estava acusado desse crime, de rede de tráfico de combustível. Agora, o próprio Ministério Público diz que não há provas, não é? Para este crime.
mas não fala daquele crime que virou, na verdade, a grande publicidade do Mangenas, que é as acusações de tráfico de droga, as acusações a altas instâncias da Polícia Nacional, mas também da soberania do Estado. E sobre isso não há claramente uma ideia se também foi arquivado, mas não há nada que indicie isso, ou se ele deixa de responder a 2 e passa a responder apenas a este crime. Mas todo mundo está curioso. O que é que eu acho que devia acontecer? O Ministério Público devia dar explicações às pessoas. Ninguém ganha em deixarmos uma situação dessas, com essa dúvida. Depois de todo o alarido que aconteceu no passado, em fevereiro. Sobretudo, ninguém ganha com a ideia que se está a passar de que o Mangenas vai sair no minuto seguinte, do que daqui a 2 dias ele está na rua. Ou seja, é chocante até para as pessoas, depois das acusações que ele fez, depois do que disse, depois das provas que disse que tinha sobre o tráfico de drogas, depois das acusações que fez, inclusive a altas figuras da Polícia Nacional, de repente o caso não ter provas. Portanto, provavelmente, temos quase a certeza de que o Ministério Público não está a falar do segundo processo, está a falar apenas do primeiro processo. Portanto, vamos esperar para ver qual é o desenvolvimento. De qualquer modo, achamos que o Ministério Público ainda assim se devia pronunciar e sobre dizer... este caso. Obviamente. E ainda sobre justiça, Ismael, vamos fechar drogas, exatamente. Estamos a falar da sentença do caso de tráfico de drogas que envolve o antigo diretor do gabinete do segundo comandante-geral da Polícia Nacional. Eu diria uma escandalosa sentença. A sentença foi ditada na quarta-feira, era o dia que estava então marcado para as alegações finais, mas o juiz não houve decidiu... alegações finais. Não houve alegações finais. Não houve alegações finais. E o juiz decidiu os advogados foram expulsos e a sentença foi ditada sem defensores oficiosos, sem advogados. Quer dizer, eu não sei o que é que o Conselho Superior vai dizer, porque é tudo estranho. Aliás, esse processo é de todo estranho. Primeiro, houve realmente um conjunto de pessoas que foram detidas por terem circulado, por terem sido encontrados com droga. Mas essa droga foi importada, entrou num contentor. Que supostamente foi comprovado lá no tribunal que havia mais. Curiosamente, as pessoas que importaram nunca foram presas. Nunca. Não estão entre os arguidos. Não. Estão agora condenados. Agora condenados. Estão apenas as pessoas da parte final. Mas então quem é que importou a droga? Como é que ela entrou para o país? Sim, quer dizer, há um conjunto de perguntas que ninguém quis responder. E o juiz também não quis... As pessoas que foram condenadas são testa de ferro? Não, essas pessoas são a parte final do processo. A mais fragilizada? Não, são pessoas que trabalhavam nos armazéns. Enfim, a impressão que passa é que houve uma divisão do negócio, as pessoas desentenderam-se, terá havido uma fuga e então essa parte desentendida foi presa. Mas o resto ainda está por apanhar e por encontrar. E aí não foi. Depois, ao longo do julgamento, apareceram relatos de várias coisas que não batiam certo. E ninguém quis saber, até chegar o escândalo da leitura de sentença. E por que houve esse escândalo da leitura de sentença? Porque, primeiro, tinha acabado o período da prisão preventiva, já depois de prorrogado. Os advogados queriam que o juiz ditasse a soltura dos arguidos para que eles pudessem responder ao julgamento, à parte do julgamento, em liberdade, e o juiz queria prender as pessoas. Definitivamente, é tudo muito estranho. Quando o juiz devia... E, portanto, é um caso absolutamente que nós vamos voltar aqui a falar desse caso, porque... Sim. Assim como os anteriores também. Sim, era o que faltava. Nós agora estamos num país onde se podem julgar pessoas sem os advogados. Não é? E sem um defensor oficioso. E certamente vamos ter uma posição da Ordem de Advogados, porque isso de expulsar advogados de defesa, isso de ditar sentenças sem sequer
ter ali os Defensor advogados, defensor oficioso. oficioso, quer dizer, isso é inaceitável. Vamos ao segundo tema, Ismael. Vamos falar sobre o setor da educação. Há mais um ano letivo às portas e uma das grandes preocupações dos cidadãos prende-se com as propinas. Ismael, prende-se com as propinas. A senhora só me coloca questões difíceis. Não, mas são os temas que estão a marcar a atualidade na semana, Essa Ismael. questão das propinas é um tema... É um tema interessante, Ismael, e começamos a dizer que o Executivo definiu que as instituições públicas e privadas de ensino passam a ajustar as propinas e emolumentos com base na taxa de A inflação. senhora tem ideia das propinas, quanto é que... Eu tenho noção das propinas de algumas universidades e também de alguns colégios, Ismael. Eu peço ajuda Da Regi, para vermos algumas coisas. para podermos analisar. As coisas das propinas é uma loucura, não é? Mas E agora, ver. com este ajuste com base na taxa de inflação, a coisa fica mais complicada. Vão subir. Vamos a isto, Ismael. Só para termos uma ideia, nós temos aqui, em primeiro lugar, a Universidade Metodista, não é? Acho que é a mais cara. Sim. Vai até 75 mil por ano, acima do salário mínimo, que hoje é 70 mil. Depois temos a Universidade de Lusíada, dos 46 a 47, a Independente de Angola, a Universidade Independente de Angola. E a Católica. Ou seja, se nós olharmos para o mínimo, 38 mil e a máxima 75 mil. Não há família que aguente isso. Vai pesar, Ismael. Pesa, com toda a certeza. Bastante. E se nós tivermos a ideia de que podem subir mais 30% em função da inflação, pior ainda. Bom, começam aqui os problemas. Primeiro, a lógica da subida de acordo com a inflação é uma lógica que eu acho que o nosso governo tem que alterar. Isso é uma lógica... Tem muito a ver com o contexto em que foi divulgado este decreto, porque na altura, em maio, a inflação estava situada em 10,10%. Mas o princípio está errado, porque este é o princípio mercantil, é o princípio do mercado. Isto é fazer das universidades e da educação um negócio. Um negócio, não é? E não é um negócio, não pode ser um negócio. Não é? A educação, claro que é feito por instituições privadas, há gente que... Mas tem que ter a perspectiva de interesse público e tem que ter essa perspectiva. Não podemos tratar a educação como se trata a fábrica de camisas. Olha, agora subiu o preço, toca subir 30%. Não, este é o primeiro elemento a discutir. Segundo lugar, a perspectiva que algumas pessoas da sociedade têm de uma propina única é completamente errada. Por quê, Ismael? Porque a propina única choca exatamente com a qualidade e com o mérito. Porque as universidades são diferentes, têm professores diferentes, têm formas de ensinar diferentes, têm qualidade diferente. Logo, é justo, sim, que cada universidade, não é, tenha o seu preço e possa oferecer esse valor, essa sua qualidade ao mercado. Curiosamente, quando nós olhamos para aqui, a universidade com o maior ranking neste momento é a Universidade Católica. E é que está a praticar os preços mais baixos. Isso está completamente invertido. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o primeiro elemento, ou um dos elementos que nós temos que passar a ter em conta, é a avaliação. E definirmos categorias. Termos, primeiro, a avaliação, o Ministério do Ensino Superior fazer a avaliação das universidades e, em função do seu lugar no ranking, poder fazer, então, determinados valores. Isso quer dizer que eu, particularmente, sou a favor de uma certa categoria, estabelecermos categorias de universidades. E, portanto, até um certo lugar no ranking pode chegar aos 30 mil, até outro lugar pode chegar aos 40 mil, até outro lugar. Portanto, estou a dar uma ideia de como é que eu acho que isso pode acontecer, salvaguardando diferenças de propinas, mas relacionando sempre as propinas, a qualidade das propinas, o valor das propinas, à avaliação de cada uma das universidades. Um terceiro problema que vale a pena abordar.
por que, se somos todos angolanos, se a Constituição estabelece o ensino como uma das apostas ao cidadão, por que uns têm acesso ao ensino gratuito no público e outros têm que suportar o pagamento das suas próprias das suas próprias faculdades? Tem a ver com, pelo menos, a oferta de universidades públicas no país? Será? Isso não cria uma situação de desigualdade entre cidadãos? Não? Por que eu, sendo tão angolano como a senhora, tenho direito à pública ou consigo ter acesso e a senhora tem que pagar 70 mil kwanzas por mês? Normalmente as universidades públicas exigem teste de admissão. Claro. Normalmente, ou seja, muitos não conseguem preencher esses requisitos. Há aí situações de desigualdade que eu penso que se cobre criando situações de apoio social aos alunos. Bolsa de estudo internas. Existe? Sim, mas é preciso premiar alunos com mais dificuldades económicas. Mais necessidades, portanto, exatamente. Premiar esses alunos. Crédito estudantil, que o indivíduo faz um crédito de longo prazo que paga depois de acabado o curso. Assim, criar um mecanismo que permita às pessoas normais de qualquer extrato da sociedade ter acesso ao ensino. É uma discussão profunda que é preciso ter. Já viu onde é que vamos com a discussão das propinas? Exatamente. É um problema profundo. É um problema profundo, Ismael, e deixa-me perguntar-lhe se, acaso as universidades decidam fazer este reajuste com base na taxa de inflação, poderemos ter muitos alunos a desistirem, Sim. Muitos estudantes a abandonarem as universidades. Por isso é que eu digo que essa discussão tem que ser feita agora, porque o princípio de anexar as propinas à inflação está errado. É preciso alterar isso. Então os estudantes, nesta altura, estão à mercê das instituições? Sim, claro, estão das instituições, vão fazer a subida, mas cabe às instituições da sociedade civil começarem a discutir isso e levantarem o problema. O princípio mercantilista de indexar a inflação não pode acontecer. Agora, para isso, o Estado tem que encontrar formas de coparticipação, não é? Tem que encontrar formas de apoio aos alunos. Uma das questões que vale a pena discutir é como é que se reparte o dinheiro de apoio às universidades, que vem dos petróleos. Há um fundo de petróleos que é dado à Universidade Agostinho Neto e que é dado à Universidade Católica. Hoje já existem mais universidades públicas. Hoje, se uma universidade consegue estar no ranking, é merecedora também essa universidade desse apoio. Então é preciso discutir isso. Ou seja, há um leque de questões, agora como temos uma nova ministra, há um leque de questões que é preciso levantar para nós alterarmos essa lógica das propinas e do modo como o serviço universitário é visto. Muito bem. Ismael, vamos fazer uma pausa, vamos ao nosso habitual intervalo. Quando regressarmos, vamos falar sobre as nomeações, exonerações desta semana e vamos olhar também para o programa Quenda. É na segunda parte do Visão de Ismael Mateus. Eu até já. Boa noite. Renovados os votos já de boa noite, continua a ser o programa Visão de Ismael Mateus. Nesta segunda parte vamos começar a olhar, Ismael, para as exonerações e nomeações de novos membros do governo, Ismael. Há novas... O que é que me queres perguntar? 4 governadoras, aí são 3 novas governadoras, exatamente, que... Mas o número de governadores não aumentou. Exatamente, continuam a ser 6. Mesmas, sim. As mesmas. Sim. Houve uma mudança, 3 administradoras que ascenderam ao cargo de governadoras. Sim. Sim. Temos uma nova ministra do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, assim como também uma nova ministra de Estado para a área social.
Ismael, como é que olha para estas nomeações e que desafios os recém-nomeados têm pela frente? Não sei. Eu acho que as mudanças, nós estamos um bocado habituados de mudanças entre a ministra, sem ministra, entre a governadora, sem governador. Eu acho que o desafio da governação tem que ser outro. Tem que ser, o desafio tem que ser, Ismael. Tem que ser o desafio, não é, de quem entra receber um plano de trabalho. Mas acredita que essas pessoas não recebem um plano de trabalho? Devem receber, não é? Devem receber. Quem sai, deixar um relatório de tudo aquilo que fez, onde seja possível identificar as falhas. Mas acredita que isto não tem acontecido? Porque normalmente tem tido o processo de passagem de pastas, os documentos que nós vemos. A maior parte das pessoas, não falo desse caso, nenhuma delas é das pessoas que saíram, nenhuma delas é do meu círculo de amigos. Mas eu tenho alguns amigos que saíram do governo, saíram de cargos públicos e até hoje, alguns deles já saíram há muito tempo, não sabem porque é que saíram. E aquilo que eu acho que era importante era fazer-se uma avaliação onde, nessa avaliação, nesse relatório, constasse as falhas, para que o próximo, não é, pudesse evitar as falhas, corrigir essas falhas e ter... Ou seja, acho que a nossa própria avaliação do desempenho dos titulares de cargos seria outra se nós soubéssemos, olha, quando ele entrou, a meta era fazer de Cabinda, construir em Cabinda 20 escolas. No final dessas 20 escolas, construiu apenas 5. Então foi substituída porque não construiu as 20. Mas as razões por não ter conseguido atingir esse número... Por isso é que eu digo que esse é que é o desafio da governação. Nós primeiro começamos a discutir uma governação por objetivos, começamos a discutir prestação de contas a esse nível. Eu vou sair, acabou a minha missão, o que é que eu fiz? Onde é que falhei? Quais eram os compromissos? Para isso temos que definir metas, temos que definir planos de trabalho. E, portanto, o que eu sinto é que, ok, foram nomeadas mais algumas pessoas, mas era bom que elas tivessem projetos, desafios, metas a atingir, objetivos concretos a atingir. Então, esse é o desafio que eu acho que a governação tem que começar a ter. Estamos 50 anos de país, quer dizer, não podemos tirar a Iracema, põe Ismael, tira o Ismael, põe João, mas sem essa meta, sem essa visão de projetos concretos, nós nunca saberemos medir o desempenho das pessoas. E, portanto, o que é que nós temos agora? Temos uma governadora, por exemplo, do Ambo, que as pessoas dizem, pô, era boa pessoa, mas saiu, não sabemos porquê. Quer dizer, então, essa avaliação, eu penso que nós deveríamos, se nós tivéssemos formas de medir, seria mais fácil. Temos também o caso do governador da província do Bié, pelo menos não, os colegas que lá estiveram. Esse, em princípio, o Presidente dá uma explicação para o Bié e para a Cabinda, estão a fazer bom trabalho, mas o problema é o mesmo. Como é que se faz, do ponto de vista concreto, a avaliação de bom trabalho? O que é que foi feito para se aferir à avaliação de bom trabalho? Ou seja, não falo da questão subjetiva do chefe que lidera as suas equipas. Isso está salvaguardado, não há problema. Portanto, ele, enquanto chefe, tem que ter uma avaliação. Mas eu acho que nós devíamos ter coisas mais concretas, não é? Avaliação de desempenho mais concreto, mais palpável, mais ligados a projetos. A população tem uma palavra a dizer? Não é população, é mesmo instrumentos de gestão que têm que ser para nós podermos formas de avaliar mais concretas para além da avaliação subjetiva do chefe, não é? É preciso tornar a gestão pública mais concreta. A que é que ele se propõe? Propõe-se a atender 10 mil cidadãos, por exemplo. Olha, em vez de 10 mil, atendeu 15 mil. Sim, senhor, então a avaliação é positiva. Não, atendeu 5 mil, então a avaliação é negativa. Portanto, esses elementos, esses parâmetros são importantes. Uma nota, gostei muito dessa imagem das governadoras.
governadora de Cabinda, veio tranças africanas. Trajada, eu gosto desse... de panos africanos, roupa. Proud to be black. Né? É assim. Então, eu gostei também da governadora do Bié, que fez uma abordagem de um pano, que é um pano do Bailundo, do reino de Bailundo. Ela fez aí uma mistura com o branco que ficou... E, portanto, temos mais governadoras a assumir, para além da Vera das Finanças e poucas mais, temos mais uma governadora a assumir o seu lado africano, angolano, né, nas vestes e no modo de se apresentar. E, portanto, boa sorte a eles. Muito bem. Depois temos a ministra do Ensino Superior. A nova ministra. Sim, uma nova ministra, é uma senhora muito conhecida na área, trabalhou em Malange, enfim, é conhecida. Esperamos que faça um bom trabalho. Ensino superior não é fácil. Aliás, vimos agora nessa questão do ensino superior, das propinas, não é fácil. E há outras coisas a serem abordadas. E é preciso muita coragem para pôr as universidades na ordem. Muito bem. Ismael, vamos ao próximo tema. Vamos falar sobre a proteção social de base. Olharmos para o programa Cuenda, que está a ser implementado desde 2020, foi lançado em maio de 2020. É um bom exemplo, é um exemplo de sucesso. E era bom que nos ajudassem aí a ver os números do Cuenda. Essa é a transferência, o que nós estamos a ver aqui é o processo de transferências sociais monetárias. Sim. Mas não é a única componente do Cuenda. Não, vamos falar disso já, mas vamos começar por olhar... Para os números, vamos pedir aí o suporte da nossa regi. Isto é o Cuenda, desde 2020, e já foram gastos 100 mil milhões de kwanzas. Não é? É muito dinheiro. E já temos mais de 1 milhão de beneficiários. E, portanto, é pouco para o número de famílias em situação de risco, de vulnerabilidade no país, mas nós temos hoje um grupo de 1 milhão de cidadãos que já não está desprotegido. E, portanto, isso é um valor importante, é um valor a referir, é um valor também que está distribuído pelas 18 províncias do país e que, de acordo com a nossa pesquisa, nós temos, sobretudo, as províncias que mais beneficiaram isso são o Ambo e Bié, vamos ver já isso, sim. Que são as principais, onde ao longo desses 4 anos nós podemos concentrar algum valor. Portanto, já temos aqui os Bié números. E o Ambo, primeiro o Bié e depois o Ambo, e depois temos as províncias menos abrangidas, são as pequenas, as menores províncias do país, que é o Bengo e Cabinda. E, portanto, esta é a primeira componente que nós estamos a falar. Portanto, temos aqui Bengo e Cabinda, que são onde se... Mas o Cuenda está por todo o país e estamos a falar da componente de transferências monetárias. Ou seja, dar dinheiro às pessoas diretamente. Mas depois temos um segundo, aquilo que tu dizias, um segundo momento, que é a inclusão produtiva. A inclusão produtiva só agora... a melhorar a condição social de muitas famílias. Sim, ou seja, você recebe o dinheiro e depois aplica o dinheiro para outras questões. Para a agricultura, para o comércio, enfim, não fica sentado à espera do dinheiro que vem do FAS. E isso então é que chama a inclusão produtiva. E já temos alguns resultados. Até o final, a partir do final do ano, vamos ter mais resultados ainda, mas a inclusão produtiva começa a dar já. Inclui distribuição de animais, inclui distribuição de meios agrícolas, inclui um conjunto de meios para a subsistência. Exatamente. Das populações. Bom, esta é a parte boa. A outra parte do problema é que, do meu ponto de vista... Mas existe uma parte mais, Ismael. Não. Existe um conjunto de coisas que precisam ser ajustadas do meu ponto de vista. E que pontos A primeira é Ismael? Fazer do Cuenda a lanterna de todo o sistema de proteção social. Mas acho que já está a social ser de base. feito, Ismael, porque existe já uma base de dados com mais de 4 milhões, com informações de mais de 4 milhões de... Esse é o cadastro social único, exatamente, que está a ser composto e que vai ser muito útil. E por que deve ser, que eu digo que o Cuenda tem que ser a lanterna? A lógica que o governo tem que seguir é dar de um lado o benefício do Cuenda, não é? E do outro
exigir a comparticipação do cidadão. Primeiro, ao receber o Quenda, você tem que ter bilhete de identidade. Se não tem bilhete de identidade, senta-se aqui, tira o bilhete. Segundo, para receber o Quenda, você tem que provar que o seu filho vai à escola, que o seu filho foi vacinado, que a mulher grávida foi à consulta, que o homem com uma doença crônica foi à consulta. Ou seja, nós podemos fazer do Quenda um instrumento de mobilização de um conjunto de ações sociais de proteção dos próprios cidadãos. O que não faz sentido é que o Estado dá um benefício ao cidadão e não cobra nada em troca. Não, tem que cobrar. Tem que cobrar aquilo que são os deveres do cidadão. A questão da saúde, não é? A questão da educação do filho, não é? Levar o filho à escola, porque isso é uma realidade que nós temos no nosso país, em que os homens do campo, sobretudo quanto mais pobre, pegam no filho e põem o filho no campo. Não, para você receber, o filho tem que ir à frequentar a escola. Exatamente, e tem que provar isso. A mulher grávida tem que ir à consulta. Enfim, há um conjunto de coisas que nós podemos saber. Poderiam ajudar a melhorar e a garantir também o cadastro inclusive dessas para as próprias instituições. A instituição, por exemplo, para poder obrigar o cidadão a ter bilhete, tem que ter lá o homem do bilhete, ao lado da brigada do Quenda, não é? Depois temos um segundo momento, que pode ser a municipalização da ação social. Aí está a questão do cadastro que tu fazias. Nós temos, a partir desse cadastro, nós hoje conseguimos definir com clareza as pessoas pobres em cada município. E o Estado pode intervir diretamente sobre essas pessoas pobres. Porque ao nível do município nós conseguimos saber quem são as famílias que estão em risco, quem são as famílias vulneráveis e, portanto, a partir dessa municipalização da ação social, nós podemos, por isso é que eu digo que o Quenda tem que ser a lanterna. A partir desse exemplo de sucesso, nós podemos, aí sim, atingir as diferentes famílias, porque não é aceitável mais, 50 anos depois, ter famílias angolanas em situação tão vulnerável. De vulnerabilidade. A buscar lixo no contentor, com dificuldade de ter uma refeição por dia. Então, já que essas famílias estão nessa situação, se nós fizermos esse levantamento, temos a ação social ao nível do município para dar proteção a essas pessoas. Algumas para pessoas, Ismael, dizem que este dar valor... uma cesta básica de alimentação. Este valor das transferências, algumas pessoas dizem que este valor das transferências ainda é muito baixo para atender às necessidades, Ismael. Isso é a mentalidade das pessoas da cidade, como a senhora. Não, mas eu não tem nada a ver comigo. Vai perguntar ao senhor lá no interior se receber esse dinheiro é pouco. E esse dinheiro está a ajudar as pessoas a comprar os animais, a comprar sementes. Ajuda as pessoas, sobretudo porque muitas vezes acumulam-se de 2, 3 meses, não é? Mas nós às vezes temos umas teorias, sobretudo a partir de Luanda, e que pensamos que no interior as pessoas têm os mesmos preços. A realidade é a mesma. E não faz sentido. Claro que se você der 11 mil kwanzas a alguém aqui em Luanda, não serve, quase não serve para o canongueiro, não é? Mas no interior é diferente. Por isso é que se defende que é preciso uma nova filosofia para o tal Quenda urbano. Não é? E onde, para além do dinheiro, eu particularmente acho que no Quenda urbano, em vez do dinheiro, se devia optar por cestas básicas, não é? Alimentares, porque esse é que é o problema real de algumas famílias. Mas para isso, voltamos à questão do cadastro, que é preciso fazer esse levantamento por município, identificar, saber exatamente onde é que estão cada família de necessitados e assim atuar de acordo com a sua necessidade. Porque a ausência deste cadastro também, Ismael, tem estado a dificultar a implementação de projetos sociais. Sim, o cadastro está a ser trabalhado, o Ministério da Ação Social, penso que agora vai dar um andamento mais célere. Eu ouvi, porque eles estão num conselho consultivo, a ideia de criar um instituto de comunidades. Eu sinceramente acho que é mais um processo. Eu acho que se devia, o governo já tem um fundo de ação social. Não vale a pena criar mais institutos.
o governo, o fundo da ação social não é do MAT, não é, é do governo. E, portanto, a ação social, o Ministério da Ação Social devia trabalhar com o FAS, perceber, apertar um bocado mais aí as dinâmicas e, a partir daí, fazer do Cuenda o grande farol. Cuenda é um bom exemplo e, portanto, a partir daí é preciso ter um sistema integrado de ação social por todo o país. Muito bem, Ismael. Vamos ao próximo bloco do nosso espaço. Vamos à figura da semana. O que é que a senhora me propõe? Não, as propostas são suas, Ismael. Bom, nós temos aqui algumas propostas. Vamos começar pelo nosso músico, não é? Que esteve... A senhora conhece, não é? Conheço, é um músico do meu tempo, Ismael. Não ia quero dizer isso anunciar da a sua minha geração, idade, tal. mas é um músico Não, ele do é meu mais velho, tempo. ele tem 50 anos. Pronto. Não tem esse ar jovem, mas Só tem. não anuncio aqui a minha idade porque estamos Sim, mas a senhora não no tem. ar. A senhora não... Nesta altura A senhora não, mas a senhora conheço mais o Dom nova. Quicas. A senhora é mais nova, a senhora é mais nova. Não me provoques, Ismael. Mas, uma vez mais, a nossa equipa do programa Biografias esteve bem. Foi buscar toda a história de Dom Quicas. Dom Quicas falou sobre a sua vida, o percurso, a passagem pelo Brasil, a passagem por Portugal, a ligação com o público que ele foi mantendo esses anos todos. E, portanto, entendemos que devíamos também destacar, uma vez mais, esse trabalho com a biografia. Peço aos nossos telespectadores que não percam aqui na Rede Girassol, programa Biografias que destaca grandes figuras. Depois temos uma angolana que foi premiada na Nigéria por causa de um projeto que ela criou que se chama Insônias... como é que é? Insônias vocacionais. O que é? É 100 jovens, ela redireciona o talento de 100 jovens angolanos. E por que chama Insônias Vocacionais? Porque é um programa feito entre as 22 e as 6 da manhã. Alguém fala para esses jovens sobre a sua vocação profissional. E isso teve um efeito tal na vida das pessoas que ela foi premiada. E, portanto, esses jovens estão bem da vida e, portanto, esta é a angolana que foi premiada na Nigéria. Que foi nomeada na Nigéria e está aí. Depois temos a TECU, o presidente PCA, do Conselho da Administração da TECU, que está de parabéns porque voltou a fazer um serviço de serviço expresso, que vem das principais centralidades de Luanda até o centro da cidade. É um serviço que eles já tinham tentado, não correu bem, mas eles agora voltaram a isso e, portanto, isso pode trazer muitas pessoas, pode poupar muito dinheiro às pessoas que, em vez de vir com o seu carro e ficarem horas nas no paragens, trânsito, exatamente. sim, podem apanhar tranquilamente esse serviço de expresso e, portanto, vêm de autocarro para o centro da cidade e não têm aquelas múltiplas paragens. Finalmente, há presidente do Tribunal Constitucional, não só por causa das declarações que fez em Moçambique, porque acho que podia ter feito aqui, mas também porque apareceu o primeiro partido político depois, nessa era 2017. dela. Sim, foi o primeiro partido político. E é curioso que muita gente, quando ela foi nomeada, levantou sérias dúvidas sobre a Olinda Cardoso e tal, porque vinha do MPLA. A verdade é que ela está fazendo um mandato excelente, não é? Temos tido boas referências de várias pessoas do próprio Tribunal Constitucional e das decisões que ela toma e, portanto, decidimos trazê-la para a figura da semana. É a figura da semana. É, a figura da semana. Merecedora a senhora juíza conselheira Laurinda Cardoso. Tribunal Constitucional. Exatamente. Muito bem. E vamos às sugestões de cultura, Ismael. Sugestões de cultura. Há um livro interessante que eu recomendo a todos os nossos políticos, que é um livro sobre corrupção e governo. Já vamos ver agora na nossa região. Como sempre, nós temos 2 livros, não é? E, portanto, o primeiro é este que fala sobre a corrupção, uma sugestão do Ismael para os políticos angolanos. Porque, ao ler esse livro, eu vejo quase todas as nossas situações lá refletidas. Coisas que nós não temos. Já temos aqui na nossa tela. Sim. Ricardo Sá Fernandes. Sim, isso é um advogado português,
e a autora deste livro. Então, é um livro que, na verdade, conta histórias da Nigéria, conta histórias do Ghana, conta histórias também de países da Ásia. Não conta a história de Angola? Não. Mas é como se contasse, porque há um conjunto de referências. Vale a pena nós lermos, até para a aprendizagem do nosso próprio processo de luta contra a corrupção. E, finalmente, fui buscar um livro que infelizmente circulou pouco entre nós, porque foi editado em Portugal, e que é Mal Me Querem, que é do mais velho Miguel Maria Zaupuna, já é falecido, mas é uma referência da UNITA, uma referência do MPLA, uma referência da história de Angola, do nosso Parlamento, não é? E que aqui conta toda a sua trajetória política. Portanto, vale a pena sempre para o estudioso. Nós temos tido sempre o cuidado de trazer livros sobre o nosso percurso histórico. Muito Portanto, bem. são as duas referências. Sugestões de cultura para esta semana. Ismael, chegamos ao fim de mais uma edição do Visão de Ismael Mateus. Sim. Está tudo dito, tudo Espero contado. tenha respondido todas as tuas perguntas. Não são bem as minhas perguntas, Ismael, mas eu estou aqui a representar um grupo que gostaria imenso de cá estar para um eu estou curioso tete-a-tete. por saber quais são as perguntas que estão a ser feitas no grupo WhatsApp. Exatamente, Ismael. Nós terminamos o nosso programa, como é habitual, com uma música. Não sei qual é a sugestão para hoje, Ismael. Vem uma música da África do Sul a propósito do dia de Mandela. Nelson Mandela. Exatamente. Portanto, boa escuta para ti, um abraço a todos, bom fim de semana aos nossos telespectadores e na próxima semana espero que me digas o que é que as pessoas estão a perguntar e comentar no grupo WhatsApp. No grupo do WhatsApp. Sim. Muito bem, Ismael. Boa noite para si também e até a próxima semana. Assim que nos acompanham, obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós vamos, e fica a promessa de estarmos juntos na próxima sexta-feira para análise dos temas que vão marcar a semana que começa já no próximo domingo. Muito obrigada, boa noite, estamos juntos e até para a semana.